Fala, rapaziada, aqui quem fala é Everson Montanha em mais um Monte Webcast, o podcast do Pesadão. Mais uma vez aqui, uma série de entrevistas interessantíssimas e hoje com Iris Basílio, Basílio com Z. Com certeza. Olá, privilégio para mim estar aqui, eu agradeço o convite. É sempre muito bom estar aqui conversando com você, Montanha, que é uma pessoa maravilhosa, incrível. Maravilha, maravilha. Ó, enfermeira especialista em oncologia, mestrada pela UERJ, doutorada pela UFRJ, especializada em neurociência pela PUC Online Paraná. Cara, são muitos predicados. Conta um pouquinho dessa história. E ainda estou fazendo agora uma outra especialização em terapias holísticas, né? Então, na verdade, vão ser 3 pós-graduações. A neurociência eu ainda estou em curso, termino, se Deus quiser, em março. Está sendo ótimo. Eu sempre gostei muito de estudar, né? Então, eu me formei muito cedo em enfermagem pela UERJ e logo fui seguindo a carreira, fazendo especialização em oncologia. Eu amo trabalhar com oncologia, que é pacientes com câncer. Eu sou enfermeira do Instituto Nacional do Câncer e também enfermeira da UFRJ, na maternidade escola. Então, eu vejo nascimento e muitas vezes, não que câncer signifique morte, né? Mas faz parte do processo. Então, eu vejo tanto o nascimento quanto também o falecimento, esse ciclo todo da vida. E nesse ciclo da vida, entre nascer e morrer, eu descobri a neurociência, então me apaixonei. E aí comecei a estudar também neurociência, essas questões todas do cérebro, da mente humana, da mente consciente, inconsciente. Estou apaixonada. Maravilha, maravilha. A gente tem conversado bastante, né? Você tem sido uma mulher da mídia nos últimos tempos, né? Tá sempre, inclusive, com um projeto com a Silvana Cândido. Eu queria que você falasse um pouquinho desse projeto e essa tua vida na internet, né? Sobre o que você está tentando passar para as pessoas que estão te seguindo nos últimos tempos. Então, Montanha, eu sempre fui uma pessoa muito reservada, assim, nunca fui de rede social, eu não tinha Instagram, não tinha Facebook, não tinha nada dessas coisas. Mas sempre estudei muito, sempre gostei muito de dar aula, sempre dei palestras, treinamentos, mas tudo presencialmente. Então, assim, a pandemia eu acho que colaborou muito com essa mudança, né? Porque acelerou todo esse processo, né? Então, o que acontece? As pessoas começaram a me pedir, mas eu queria tanto que você, com uma amiga minha, escutasse a sua palestra, queria que uma amiga, esse curso que você está dando, mas ela sempre foi presencial. Até que nesse percurso, né, quando eu descubro a neurociência, começo a estudar física quântica, neurociência, tudo isso, então eu começo a fazer os cursos e aí uma das solicitações é que você tenha rede social, porque a comunicação hoje toda é por Instagram, Telegram, Facebook, então eu tive que entrar em todo esse circuito. E nesse processo todo, então, de onde vieram as lives, né, esse encontro com a Silvana? Eu vim estudando muito, mas eu sempre tive uma angústia muito grande, porque assim, as pessoas, quando eu dava palestra, ou até mesmo pregação, todas as pessoas falavam, poxa, já teve casos de eu dar um treinamento sobre câncer de mama, que um ano, a pessoa me chamou me fez um... E aí passou um ano inteiro. Quando eu fui lá dar o curso, né, dar a palestra sobre câncer de mama, ele falou, olha, até hoje aquela palestra sua não saiu da minha cabeça. Então eu pensei, poxa, eu sempre tive uma inquietação assim, que você vai numa igreja, você vai num treinamento, você tem ali 50, 100 pessoas. Mas que bom, já que as pessoas falam tanto, se mais pessoas tivessem acesso, né, a essa transformação, a esse conhecimento. E aí um dia eu estava na maternidade escola de plantão e Silvana me procurou e me pedindo uma consultoria. Aí ela me explicou, falou do projeto Ressignificar, que é um projeto que ela quer tratar a ansiedade através do toque terapêutico. E aí ela me pediu uma consultoria em relação à questão do processo de enfermagem, que eu já dei aula também muitos anos em relação a essa questão do processo de enfermagem, que é um processo de atuação da enfermagem. E aí, quando ela me fala do toque terapêutico, eu já estava estudando neurociência, vendo a questão das emoções, a importância da mente, a importância das emoções, toda a carga vibracional do indivíduo, que é isso que a gente estuda. E aí, quando ela me falou do toque terapêutico, eu falei, não, Silvana, vai além disso, porque se você se você tem toda uma estratégia do projeto Ressignificar, que foi criado por ela, dentro do teu modelo do toque terapêutico, que é você impor as mãos, e isso está dentro da intervenção de enfermagem, isso está classificado como intervenção de enfermagem. Então, é uma prática integrativa do cuidado.
Mas se a pessoa que está dando esse toque terapêutico, seja o profissional, seja um parente, uma mãe quando o filho está doente, o que a gente faz? A gente toca, a gente encosta, né? E a criança, eu estou melhor com aquele toque, porque você está mandando a sua energia para aquele indivíduo. Mas se você está cheio de mágoas, de ressentimento, de ódio, desejo de vingança, se você está com vitimização, com tudo isso, você, ao invés de estar fazendo um toque terapêutico, você vai fazer um toque adoecedor. Então, por isso, a parceria no projeto Ressignificar, onde ela vem com toda essa questão das práticas de PNL, né, da programação neurolinguística, e eu venho com essa parte do conceito de ansiedade e angústia. Por quê? Ansiedade é o mal do século. Junto com ela, você tem angústia. E como se trata isso? Você tem uma tríade, você tem a questão da psicoterapia, você tem a medicação, mas se você também não fizer uma reprogramação mental em relação a isso, você não consegue sair disso, né? Você não consegue trabalhar nas suas crenças. Então, a minha parceria com ela é trabalhar nessas crenças limitantes. Eu ia até perguntar, dentro da tua explicação, me veio uma dúvida do seguinte. Qual é o público-alvo? O público-alvo é o paciente ou é o terapeuta? Para o workshop, para o projeto como todo? Não, para o projeto como todo. Que você falou, qualquer pessoa. Que você falou sobre toque terapêutico, e aí você falou também que você emana energia para aquele indivíduo que você vai tocar. Isso. Né? Então, quem vai tocar é a pessoa que vai tentar curar ou vai tentar achar a melhora para aquele indivíduo. Como é que funciona essa questão? Eu falo que ele é para as duas pessoas, para as duas situações. Por quê? Você, como indivíduo, você precisa passar por um processo de ressignificação das suas crenças, dos seus valores, das suas crenças limitantes, para você se curar. E mesmo você, por exemplo, uma paciente com câncer, né, tá doente. Então, ela não é porque ela tem câncer que ela está perdendo a energia vibracional dela, que ela pode também fazer um toque na sua filha, no seu filho, no seu marido, entendeu? E o seu toque ser curador, porque o corpo físico dela está doente. Mas e as emoções? E a mente? Assim também como profissional. Profissional, mais ainda, porque hoje o SUS ele já reconhece essas práticas integrativas como ação de cuidar. E o toque terapêutico está dentro dessa intervenção. Só que como que você vai capacitar enfermeiros, capacitar profissionais de saúde para o toque terapêutico se você não trabalha a mente? Então, na verdade, o projeto Ressignificar é para as duas situações, tanto para o paciente que está ressignificando sua vida, né, se curando, se tratando, quanto também para o profissional que vai aplicar o toque terapêutico. Maravilha, maravilha. Eu vi você falando que as pessoas veem você nas tuas falas e querem levar para outras pessoas esse conhecimento. E aí vê a ideia das lives, Isso. de repente do workshop, que você até inclusive pode divulgar. Mas você, nessa fala, você falou que você faz pregações. Isso. Então você é evangélica. Sou também. Fala um pouquinho dessas duas, da ciência e da espiritualidade. Então, eu fui criada num lar evangélico, meu pai é pastor presbiteriano, minha mãe sempre foi presbiteriana, e meu pai, ele assumiu, né, a questão evangélica quando ele se casou com a minha mãe, que antes ele tinha uma outra religião. E então, assim, eu sempre estava junto com meu pai, eu sou professora de escola bíblica desde os 12 anos de idade. Então, eu fui criada num lar presbiteriano. Quando eu me separo, quando eu perco tudo e quando acontece todo aquele processo, né, de morte em vida, que eu já falei até em outros momentos, então eu começo a estudar muito, assim, procurar entender tudo que tinha acontecido comigo, né? Como que em um ano eu estou super bem financeiramente, espiritualmente, fisicamente, e 3 anos depois eu perco tudo, mal tenho que dar comida para as minhas filhas, e em função disso peço para Deus para me levar, para eu morrer, e na cabeça a gente fica se justificando com Deus. Eu falei, poxa, Deus, mas eu sempre fiz tudo, procurei fazer tudo certinho, por que isso tudo aconteceu? Então, eu não me revoltei contra Deus, mas eu quis buscar entender tudo o que estava acontecendo. Então, comecei, ao invés de eu me afastar de Deus, eu me aproximei mais. E comecei a estudar mais a Bíblia e procurar, e até que eu me deparo. Eu tive uma experiência, mas que é uma minha experiência. Não estou dizendo que é a verdade, que se aplica a você ou qualquer outra pessoa. Mas eu tive uma experiência
espiritual em relação a essa questão da guarda do sábado e dos alimentos puros e impuros. E aí eu decido, então, eu falei assim, então eu preciso procurar... Depois até, inclusive, descreve sobre essas duas questões. Então, eu decidi, então, procurar uma igreja que fosse ao encontro daquilo que eu estava me propondo a fazer, né? Só um parêntese, porque eu separo muito bem, Montanha, o que é espiritualidade e o que é religiosidade. Quando eu saio de uma denominação, quando eu escolho uma outra denominação, eu estou falando de religiosidade. Porque a espiritualidade é inerente ao ser. Eu vou encontrar em qualquer lugar que a espiritualidade é a sua conexão com o Criador, entendeu? Eu gosto de fazer essa separação porque às vezes as pessoas acham que é a mesma coisa e, pelo menos na minha visão, não é. Então, eu decido ir para uma outra denominação, que é a Igreja Adventista. Então, eu fui para a Igreja Adventista e foi nesse momento que aconteceu uma coisa muito emblemática comigo, que é o momento que meu pai... que é o perigo das religiões. Por isso que eu faço a separação, entendeu? Porque em nome da religião, em nome de uma questão política, você rompe com o familiar, você causa mágoa, ou você é magoado, ou você causa ressentimento, e depois para você limpar isso tudo, dá muito mais trabalho. Então, meu pai sempre foi meu amigo, meu parceiro, estava junto comigo no momento da separação, os momentos piores da minha vida, meu pai e minha mãe nunca me viraram as costas, muito pelo contrário. Mas, quando eu falo para ele que eu não vou ficar mais na igreja, né, dele e vou para a Igreja Adventista, ele diz que eu estava morta para ele. E ali foi um choque para mim, que respingou, inclusive, na minha filha, que hoje tem 17 anos, porque ela, com 8 anos, eu citei alguma coisa de Deus, falei, Deus, alguma coisa, e ela falou assim, Deus, mãe, Deus está morto. Deus não esqueceu da gente. Deus, meu pai foi embora, você perdeu tudo, a gente mal tem o que comer dentro de casa, e agora meu avô rompeu com você, disse que você estava morta para ele, que é um outro, eu acho assim, tudo na vida é aprendizado. E o que a gente aprende com isso? Que a gente não pode deixar nossas crianças, nossos filhos participarem de algumas questões, porque isso causa trauma, né? E a maior parte dos problemas, hoje a neurociência fala isso, os problemas adultos estão originados na infância. Então, quando a minha filha fala isso, eu falo para ela, minha filha, olha, a Bíblia que eu te ensinei a crer, o Deus que eu sirvo, que eu te ensinei a servir, a amar, ele diz que ainda que uma filha se esquecesse, uma mãe se esquecesse do seu filho, Deus nunca se esqueceria de nós. E aí, como que foi? Aí meu pai rompeu comigo e eram várias brigas, assim, para você ter ideia, um dia, por conta da religião. Por isso que eu separo, espiritualidade não tem nada a ver com religiosidade, são coisas totalmente diferentes, entendeu? E aí, houve uma briga tão grande entre a gente que a vizinha chamou até a polícia, acho, por conta da confusão. E num belo dia, eu comecei a pregar na Igreja Adventista, comecei a pregar, porque eu sempre fiz isso, na presbiteriana, inclusive. Começou a construir o teu nome. Exatamente, a minha vida na Igreja Adventista. E aí, um dia, eu estava pregando na Igreja da Penha Circular, e meu pai era muito conhecido ali naquela área de Brás de Pina, de Penha Circular, e as pessoas da Igreja Adventista conheciam muito a história do meu pai e sabiam dessa problemática toda. E aí o meu pai, quando eu estava terminando, quando eu comecei a pregar, meu pai entrou na igreja. E aí, Montanha, quando meu pai entrou, caraca, meu coração chegou a gelar, porque eu falei, cara, meu pai tem aquele espírito do apóstolo Paulo, entendeu? Então eu falei assim, ai, meu Deus do céu, o que ele veio fazer aqui? Mas terminei de pregar, e a Igreja Adventista ela é muito tradicional em termos de liturgia, que é a dinâmica do culto, entendeu? E aí, quando termina, aí meu pai, no meio da igreja, levanta a mão, vai entrando assim para frente da igreja e fala, olha, eu queria quebrar o protocolo, mas eu vim aqui porque a minha filha está pregando, para quem não me conhece, eu sou o pastor fulano de tal, e eu estava lá no meu gabinete. E quando Deus falou comigo, o Cristo que nos une é maior do que a doutrina que nos separa. Então, eu vim aqui para pedir perdão à minha filha. E aí eu desabei, né? A igreja inteira começou a chorar muito, ele também. Ele me pediu perdão e agradeceu a Igreja Adventista. Falou, olha, eu quero agradecer a Igreja Adventista pela acolhida com a minha filha. Minha filha chegou aqui em frangalhos e tudo. E aí tudo seguiu o seu curso. Seguiu o seu curso. Então... Só que o que Jesus ensina? Que você me perguntou da questão da neurociência com a espiritualidade. O que Jesus ensinou quando estava aqui na Terra, na forma de homens? Jesus não ensinou como montar a igreja. Jesus não ensinou cor de esmalte, que até porque não existia na época, não ensinou tamanho de roupa. Jesus não andava
com os doutores da lei, ele andava com as pessoas que precisavam do que ele tinha para oferecer, que eram águas para fluir rios de águas vivas. Ele tinha uma palavra viva, uma palavra de nascimento. Então, o que ele ensina? Amar ao próximo como a ti mesmo e a Deus acima de todas as coisas. E deixou lições sobre perdão, humildade, né? Amor, não deixar mágoa, não se põe o sol sobre a vossa ira. Esses foram os ensinamentos de Jesus. O que a neurociência fala hoje em dia? Da importância de sentimentos como gratidão, perdão, alegria, felicidade no organismo do indivíduo, inclusive na conquista. Você não pode ter um coração todo ressentido, mágoa, raiva, ódio, desejo de vingança e achar que você vai ser uma pessoa plena, uma pessoa próspera, uma pessoa alegre, uma pessoa abundante. Então, você precisa o quê? Você precisa mudar isso. Então, na minha cabeça, neurociência e espiritualidade andam juntos, sabe? Então, assim, só reforça aquilo que na verdade, já estava aí escrito há mais de 2000 anos atrás. Só que a religiosidade, ela faz com que as pessoas separem. As pessoas se separam, né? Porque criam os dogmas, os rótulos. Não, eu não vou andar com você porque você é isso, eu não vou andar com você porque você é aquilo. E aí separa a espiritualidade da neurociência. A neurociência, ela mostra no corpo. Hoje mesmo, à noite, eu vou fazer uma live sobre sonhos. E a Silvana até brincou, gente, você vai dar um curso de sonhos? Por quê? Porque eu peguei o sonho pela neurociência. Então, qual o impacto de você ter seus sonhos? Sonhos de vida, né? Eu sonho em ter uma profissão, eu sonho em ter uma vida melhor, eu sonho em um casamento, eu sonho, né? Então, a importância do sonho, como que o sonho age pela neurociência, no seu sistema neurológico, no seu sistema bioquímico, na epigenética, que é a parte genética do indivíduo, assim como pela espiritualidade e também pela questão vibracional, que é a energia do nosso corpo, né? Então, assim, está tudo interligado. E a Bíblia fala sobre isso, né? Sobre a questão da visualização dos sonhos. Então, eu não consigo ver. Só que eu já recebi mensagens dizendo, olha, você está estudando muito, a Bíblia diz que não tem que ficar estudando demais, que a gente vive pela fé. Esse negócio de meditação não é de Deus. Quando Jesus foi lá para o monte, o que ele fez? Ele meditou. E a Bíblia diz que ele chorou, né, lágrimas de sangue. Quando você está sob forte estresse, hoje a ciência já mostra que você tem rompimento se isso acontece. Então, assim, Jesus meditou. O que é a meditação? É você entrar em contato com o seu eu criado, com o seu Deus, com sua mente suprema, consciência no nome que você quiser dar, entendeu? Então, para mim, não são coisas separadas. Mas os dogmas, os preconceitos, muitas vezes querem separar coisas que estão interligadas. A sensação que eu tenho é que Jesus veio aqui, Deus mandou Jesus e falou, ensina o povo a amar, a perdoar, que não pode ficar com mágoa, com ressentimento, não pode ser assim, não pode ser assado. Aí o povo não escuta, porque o que tem de gente ressentida, doente emocionalmente, dentro das igrejas, em ambientes de trabalho, nas empresas, tem empresas que não prosperam porque as pessoas não estão motivadas. Não estão motivadas por quê? Porque estão cheias de carga negativa, cheias de ressentimentos, de raiva, de ira, e você não consegue viver um bem maior e comum. Então, as pessoas não deram ideia e crucificaram o Mestre, o Cristo. Aí, é como se Deus falasse, agora eu vou abrir, então, a mente dos homens para que, então, eles mostrem, através da ciência, tudo aquilo que já está escrito há mais de 2000 anos atrás. Então, para mim, não são coisas dicotômicas, não são coisas separadas, mas muitas pessoas têm esses preconceitos e acham que... Teve uma mensagem que eu recebi de um amigo que falou assim, olha, neurociência tudo bem, mas essa coisa aí de que você está falando aí, de energia, de vibração, de meditação, olha, isso aí não é de Deus, não. E um dos nomes de Deus é Elohim, que é energia, entendeu? Mas você já sofreu preconceito já com relação a isso? Ou não? Ou só esses toques só esses toques. Assim, meu marido diz que eu vou ser expulsa da igreja, sabe? E a Silvana até brinca, porque ela também já levou lá algumas chamadas, né, no particular. E ela, o projeto Ressignificar vai virar uma igreja. Eu falei, se virar igreja, então eu tô fora, porque de igreja tem muito aí. O que a gente precisa é ajudar as pessoas a se transformarem, a darem um outro significado para as suas vidas. Eu acho que o objetivo, né, do projeto e tudo é esse. Então, assim, retaliação eu não sei. Eu continuo sendo chamada para pregar, entendeu? Agora, em janeiro mesmo, em março, eu vou pregar em 2 igrejas.
Mas aí você leva para tua pregação essa tipo então, ou não? Montanha, olha só, eu peguei uma pregação, foi até interessante você perguntar isso. Esses dias eu estava lá em casa e eu estava assim na Bíblia, a gente estava fazendo o culto doméstico e eu peguei uma pregação, um esboço, porque eu nunca repito pregação. Eu acho que assim, eu oro, Deus me dá aquela mensagem, eu vou lá e prego, então eu nunca vou repetir, você nunca vai me ver repetindo pregação. E aí, mas eu guardo o esboço de cada uma delas. E aí eu peguei uma de 5 anos atrás. E o tema da pregação era gratidão. Peguei uma outra, falava sobre perdão, que é tudo que eu estou falando agora, entendeu? Então, assim, eu acho que intuitivamente é a mesma coisa. Por quê? É o que eu estou te falando. É a espiritualidade, é a intuição, que hoje, né, a gente fala que tem outros nomes, mas é o Espírito Santo agindo na sua vida. Então, assim, eu não vejo... É claro que hoje eu tenho uma visão mais ampliada, mais fundamentada na ciência. Entendeu? Porque, para mim, eu usava esses conceitos todos em pregação com base somente na espiritualidade. Mas eu não tinha o respaldo científico. Estudando neurociência e tudo que eu estou estudando agora, eu consigo ver o respaldo científico para aquilo que eu já falava através da espiritualidade somente, entendeu? Através das pregações somente. Então, acho que intuitivamente eu já aplicava, né? Mas não com esse respaldo na ciência. A diferença é essa. Assim como na minha vida, quando eu estava naquele caos todo, e eu estava vivendo sentimentos de vergonha, vitimização, raiva, desejo de vingança, eu não tinha nada desse conhecimento de neurociência, da importância disso para o corpo físico, embora você já era enfermeira e já tinha doutorado na área de enfermagem, de oncologia. Então, assim, intuitivamente, pela espiritualidade, eu entendi que eu precisava perdoar. Eu precisava amar, eu precisava perdoar os atores da minha vida, eu precisava não me vitimar mais, eu precisava virar a chave na minha vida, entendeu? Mas por pura intuição espiritual, que seja, entendeu? A ação do Espírito Santo, enfim, pelos ensinamentos do mestre. Hoje, não. Eu posso falar com um ateu aqui, que ó, você precisa amar e perdoar. Ah, eu não acredito no Cristo. Tudo bem, mas tá aqui, a neurociência diz aqui por que você tem que fazer isso, entendeu? Então, vai além, mas andam juntas, entendeu? Na minha visão. E aí, eu queria te perguntar, quando foi o start para que você fosse para esse caminho? Quando foi o start? O que chamou mais atenção para você começar a estudar isso aí? E aí eu queria que tu já entrasse também no tema perdão. Então, o que acontece? Eu tomei essa decisão na minha vida particular, né? De perdoar, de não me vitimar mais. E aí, coisas maravilhosas, quando eu decidi perdoar e conseguir, porque você decide... Vou falar primeiro do perdão, né? Você decide e você faz o seu trabalho de casa. Qual foi o meu trabalho de casa? Eu falava, pai, eu não sabia, não estava estudando nada de neurociência, nada disso. E eu falava assim, pai, eu preciso perdoar, não posso ficar assim, mas eu não consigo. Porque eu lembro da situação e meu coração se fecha. Eu lembro da situação e eu choro de tristeza. Eu lembro das situações, de todas as minhas perdas, e eu não consigo me alegrar, não consigo respirar e ficar leve. Então, eu preciso que o Senhor me ajude a perdoar. E assim eu levantava todos os dias, eu botava o meu pé na cama e falava, pai, no dia de hoje eu quero perdoar. Que nem viciado, no dia de hoje eu não quero beber, no dia de hoje eu não quero usar droga. Então eu falava, no dia de hoje eu quero amar e perdoar. E foi acontecendo isso diariamente. Até que eu olhava para a situação e foi feito um processo de limpeza mesmo dentro de mim, onde eu comecei a me policiar. Quando vinha um pensamento do passado, eu mudava o foco, pensava em outra coisa. Quando tentava vir tristeza, eu tentava limpar, dar um outro significado àquilo ali. Não, aconteceu isso de ruim, mas, poxa, eu começava a agradecer as coisas boas que vieram, entendeu? Então, até que eu consegui, graças a Deus eu consegui. A gente teve um momento do meu encontro com os meus atores, né? Onde eu pude pedir perdão por toda a raiva que eu desejei, por todo desejo de vingança, e os atores também me pediram perdão, enfim. E hoje a gente vive muito bem. E quando eu tomo essa atitude, eu comecei a ver coisas boas acontecendo na minha vida. Eu encontrei minha alma gêmea, me apaixonei de novo. Eu uma pessoa totalmente desacreditada do amor, eu não acreditava. Eduardo Amaro, o homem da minha vida, lindo. Então, Um abraço, Amaro. Eu me apaixonei novamente, sabe? Eu falo, você pegou uma Iris sem sonho, sem desejo de construir nada, desacreditado no amor, que não queria nada com ninguém. E ele conseguiu, assim, despertar, eu consegui
sabe, amar novamente. Porque é muito bom amar, né, gente? Por isso que tem o ditado, homem é igual um biscoito, vai um, vem oito. É brincadeirinha, tá, gente? Mas ele conseguiu, assim, eu consegui voltar a sonhar, sabe? Enfim, então eu encontrei minha alma gêmea. Financeiramente, consegui comprar a casa que eu sempre sonhei, perto do meu trabalho, com detalhes de visualizações de sonhos que eu fazia ao ver programas de decoração. E foram coisas boas acontecendo. Minha filha tinha um diagnóstico, e quando eu mudei e não vitimei mais a minha filha pela má formação congênita que ela nasceu, quando eu olhei para ela como uma criança normal, sabe? E também parei de me culpar, porque mãe é assim, né? Filho tem um resfriado, a gente acha que a gente tem culpa. Então, ela começou a desenvolver, enfim. Então, coisas boas aconteceram quando eu decidi perdoar. E aí, no belo dia, mas qual foi a virada de chave? Estou fazendo isso tudo intuitivamente, pela espiritualidade. E aí, um dia, eu estava de plantão na maternidade escola. Aí, eu estava de plantão e uma amiga, Marlene Ribeiro, beijos, Marlene, sempre Marlene Ribeiro. E ela, quando eu conto isso tudo para ela, que ela não sabia, ela só sabia que eu tinha me separado do pai das minhas filhas, mas ela não sabia da escassez, ela não sabia de nada disso que tinha acontecido comigo. E aí, também não sabia das coisas boas que estavam acontecendo. E aí, quando eu conto isso tudo para ela, eu falo, olha, Marlene, a chave foi o perdão. Quando eu perdoei, minha vida mudou. Quando eu comecei a agradecer, não focar nas perdas, e quando eu comecei a agradecer as coisas que estavam acontecendo, inclusive os problemas, minha vida mudou. E aí ela tem um jeito engraçado de falar, que ela chama todo mundo de Mona. E ela falou assim, Mona, você é uma co-criadora nata. Eu falei, o quê? O que é isso? Que termo é esse? E aí ela falou assim, olha, você precisa assistir uma aula da Elaine Ourives. Ela é uma reprogramadora mental, neurocientista, ela perdeu tudo, é uma história muito parecida com a sua e tal. Essa mulher é incrível, hoje ela é isso, ela é aquilo outro e tal. E aí, naquele dia mesmo, ela me passou uma aula da Elaine Ourives de 3 horas. E quando eu assisto a aula, Montanha, sabe que você não entendeu o que aconteceu em 10 anos da sua vida, que você entende em 3 horas de aula? Aí foi quando ela falou da questão da neurociência, da reprogramação mental, falou da física quântica. E aí eu entendi tudo, eu entendi que eu era a atriz da minha vida, sabe? Que eu não fui vítima de nada, mas que eu, de alguma forma, criei tudo aquilo que a gente cria. A gente cria tanto o que é bom quanto o que é ruim. E por que o termo co-criador? Porque é uma criação não nossa sozinha, mas é uma criação junto com o Criador. Então você não fica desvinculado da sua espiritualidade, você não pode ficar desvinculado da sua fonte criadora. E a partir daí eu comecei a fazer cursos da Elaine Ourives, e aí ela citou, por exemplo, Amit Goswami, que é um físico quântico, professor de uma universidade dos Estados Unidos, mas ele é indiano. Então eu fui fazer o curso com ele, que eu estou terminando agora, para ser ativista quântica, procurar entender física quântica, fiz um outro mini curso, fui fazer pós em neurociências pela PUC, daí tudo começou. Aí na pós, e fui fazer curso de reprogramação mental com ela, com a Elaine Ourives. Agora entrei na mentoria dela específica para poder ser reprogramadora mental. Então, daí foram acontecendo várias coisas. Aí eu fui entender o que era a lei da atração. Fui fazer curso de lei da atração com o professor Sanches, de São Paulo, que também tem uma história incrível, também é um psicólogo. Então, daí foram surgindo as coisas. Aí eu comecei a estudar neurociência, falei, mas a importância da aromaterapia, a importância da musicoterapia, a importância do toque terapêutico. Eu falei, então eu preciso conhecer esse universo das práticas alternativas de cuidado de saúde, que é a minha área, né? Então, por isso eu entrei na outra pós-graduação que fala só sobre isso, que é pelo Instituto Brasileiro de Terapias Holísticas, que eu estou cursando também. E aí encontrei com Silvana. Ela me chama, eu estava nesse processo. Silvana também está fazendo psicanálise, eu nem sabia, porque a gente se conhece da maternidade escola. E aí ela também está fazendo, ela já tem a PNL, que é a Programação Neurolinguística. Quando ela me chama, falando desse projeto, ela não sabia de nada que eu estava estudando. E aí eu falo para ela dessa forma. Desculpa. E aí eu falei, não, então vamos fazer uma parceria. Então foi por isso que aí ela me chamou para fazer a primeira live com ela, para explicar como que foi o projeto da live. O projeto Ressignificar foi dessa forma. Quando fizemos a primeira live, que aí quando entra a Iris na internet, porque até então, mesmo com os cursos, com tudo isso, eu tinha Instagram, mas não tinha foto, eu não usava. Tinha Facebook, mas era para comunicação, não era para mensagem, nada disso. Mas quando a gente começa com as lives, e aí a proposta era que fosse feita uma a cada 15 dias, uma a cada mês. Só que as pessoas pediram para ser uma a cada semana. Então a gente teve o projeto de toda quarta-feira, a gente faz a live
ou pelo meu Instagram, ou pelo dela, cada semana intercala, sempre às 20h17. Então, por isso que a Iris, então, que a gente fica brincando, até que eu era professora da época do mimeógrafo, por que a Iris, professora da época do mimeógrafo, entra nas redes sociais? Aí começa a questão do Instagram, ter que fazer live. Então, esse processo é muito novo. Tem mais ou menos 1 mês e meio, entendeu? E aí tem um projeto novo, que vai ser falado hoje na live, mas eu já vou adiantar, que o que acontece? As pessoas começaram a fazer muitas perguntas sobre projeto que a gente vai fazer um live somente assim, deixou ele só comigo. E aí a Silvana até é criativa, né? Porque a criativa da dupla é ela, aliás, do trio, ela e meu marido, né? Porque criatividade, eles é que são os criativos. E aí, então, a gente pensou em fazer um quadro, uma live, coisa rápida, assim, onde as pessoas vão fazer perguntas em caixinhas, assim, e toda segunda-feira, 8h da noite, eu vou fazer uma live para responder essas perguntas. Eu tenho dúvida sobre sexualidade com câncer. Eu tenho dúvida sobre a questão do perdão. Eu tenho dúvida como que a minha autoestima influencia no uso do meu dinheiro. Por que eu ganho e nunca tenho dinheiro guardado? Tem alguma coisa a ver com a minha infância? Perguntas, né, do dia a dia. Eu vou estar sempre fazendo live às 20h para estar respondendo essas perguntas. Maravilha, maravilha. Essa questão do perdão remete à frustração, tristeza e tudo mais. E qual é o poder da alegria? A alegria, o que acontece? Nós temos o sistema límbico. Então, a alegria, o sistema límbico, ele libera neurotransmissores que são responsáveis pelas boas emoções, do prazer. Então, a alegria, porque todos nós somos movidos por energia. O núcleo do átomo, para você entender, o núcleo do átomo, ele não é matéria, ele é energia. Todas as nossas células, elas são formadas por átomos. Se o centro do átomo é energia, então as nossas células também são energia. E a alegria, esse sentimento da alegria, ele tem energia. Então, qual é a função? Esse sentimento da alegria libera neurotransmissores que vão agir no núcleo da célula e leva a questão de cura, de renovação celular, alteração de DNA. Então, a alegria, ela tem um poder de cura. Isso pela neurociência e pela terapia vibracional. Biblicamente ou espiritualmente, o que se fala acerca da alegria? A Bíblia não diz lá, a alegria do Senhor é a nossa força? Então, uma pessoa doente, fraca, ela tem força? Não, não tem. Então, a pessoa ela só tem força quando ela está saudável. Então, se a alegria do Senhor é a nossa força, significa que, biblicamente, espiritualmente, a alegria está envolvida no processo de cura. Então, por isso que é importante a gente ser alegre. Às vezes as pessoas acham, isso dentro da igreja mesmo, que o bom é você ter aquela mente de tristeza, cabisbaixo, sabe? Quanto mais compenetrado, quanto mais olho caído, mais espiritual a pessoa é. Não! Ser espiritual, seguir o que é você ser alegre, é você brincar com um, brincar com o outro, sabe? Isso sim você manifesta. Cristo, ele era alegre. Cristo estava no meio de pessoas, no meio de crianças, estava em festa. Então, assim, as pessoas têm essa crença que a pessoa, para ser espiritual, tem que ter aquela roupagem. E dentro dessa roupagem está um semblante abatido, né? E a Bíblia fala o quê? Que um coração alegre aformoseia o rosto. Então, a alegria, já tem estudos na neurociência, inclusive tem técnicas para isso, de rejuvenescimento baseados na alegria, na vibração que a alegria emana, entendeu? E como é que você consegue se manter um alto astral, alegre, vivendo no dia a dia com pessoas com câncer, né? Vendo pessoas tentando se superar a cada dia, mortes? Como é que você está lidando com isso? Então, Montanha, assim, eu acho que isso, na verdade, é a grande mola propulsora para isso. Por quê? A pessoa está sempre de bom humor. Não, tem dia que você está mais triste, tem dia que você, né? Só que eu trabalho com pessoas que estão doentes, que estão com feridas na mama. Vamos pensar aqui, um abacate, não tem abacate que tá podre? Fica aquele abacate meio escuro, com aquela pele assim? Uhum. Eu recebo pacientes que a mama é aquilo. Eu recebo pacientes que têm bichinho de lixo, aquelas minhoquinhas de lixo, míase, que a gente chama de lixo. Tem um nome, pra gente é míase, né? E onde eu tiro 30 míases de uma mama. A mama tá tão podre que deu bicho. Eu recebo uma paciente jovem que chega lá maquiada e tal, que a mama dela, vamos supor, a mama tá aqui, mas aqui tem uma casca preta, que é uma lesão ulcerada, é necrose, tecido morto, tecido podre,
onde eu pego a pinça e eu corto assim e tiro. Eu recebo pacientes que chegam lá com lesões que do outro lado do consultório a gente consegue sentir o cheiro da lesão dela. E como essas pacientes entram na sala? Sorrindo. Entendeu? Essas pacientes chegam lá, elas chegam assim agradecidas por mais um dia que elas tiveram vida. Elas chegam lá agradecidas e alegres porque conseguiram tratar no Instituto Nacional do Câncer. E aí eu olho para mim e falo assim, caraca, o que pode ter roubar minha alegria? Nada pode roubar minha alegria. Eu estou andando, eu estou respirando, eu estou falando, eu estou ouvindo, eu estou escutando, eu estou comendo, sabe? Eu tenho saúde, eu tenho um teto. Então, assim, eu estou respirando, eu não estou com um tubo na minha garganta, eu não estou com uma borracha no meu estômago, eu posso sentir o gosto das coisas. Então, assim, ao invés do sofrimento... E aí, eu estando alegre... Por que é importante isso? Eu, como cuidadora, Aires, você é insensível à dor da outra? Não, muito pelo contrário. Eu simplesmente estou dando à minha paciente a reciprocidade da alegria que ela chegou lá no consultório. Então, que ela com toda essa história, com toda essa vivência, ela se olha no espelho e vê daquele jeito. E ela vê o marido falando que ela está podre, o irmão falando que não vai levar mais no carro porque ela fede, e essa mulher ainda chega lá sorridente. Então... essa alegria dela precisa encontrar reciprocidade em mim. Por quê? Porque a alegria dela, junto com a minha alegria, a gente cria um ambiente alegre. E um ambiente alegre é um ambiente de cura, que seja para a mente, para a alma ou para o corpo, né? Então, assim, eu acho que, por mais que as pessoas falem assim, é muito triste, como você consegue viver? Na verdade, a história do outro me motiva a ser cada vez mais alegre, entendeu? No sentido de você olhar para si e falar, pô, você está sendo muito egoísta, está reclamando por quê? Porque pagou suas contas e está sem dinheiro? Está reclamando por quê? Porque se aborreceu com o filho, né? Ah, está reclamando por quê? Por causa de um passado que aconteceu há 10 anos atrás? Está reclamando por quê? Porque tu perdeu 3 casas e um comércio, mas você tem casa para você morar. Você está entendendo? Está reclamando por quê? Porque o chefe olhou para você de cara feia? Sabe? Então, assim... eu hoje, assim, para tirar a minha alegria, tem que ser alguma coisa assim. E quando ela tenta ir embora de mim, eu automaticamente me reprogramo, vou fazer minha oração, minha meditação, para me alinhar novamente e manter sempre a alegria dentro de mim. Então, acho que isso é um detalhe muito importante, pelo menos para mim. Que as pessoas me perguntam, caraca, como que tu consegue? Você dá plantão à noite, trabalha de dia no lugar, faz esse monte de curso, agora tem essas lives, está fazendo curso, está não sei o quê, tem 2 filhas, mãe. um marido. Então, como que você consegue? Eu penso assim, essa alegria me motiva. E fazer o que eu amo fazer, eu amo o que eu faço, sabe? Tanto ensinar quanto cuidar de pacientes, né? Então, assim, isso acaba me dando uma energia, sabe? As pessoas, quando eu estou de plantão, que eu levanto, assim, 3 horas da manhã ou 5 horas da manhã, e eu chego rindo, brincando, eu falo, caraca, como é que você é a única pessoa que 3 horas da manhã está rindo, mexendo com os outros? Porque se eu não tivesse alegria, e é de dentro para fora, porque tem dia também que quando eu não estou bem, eu falo que nem a caverna de Elias, eu falo, gente, ó, me deixa quietinha aqui, eu não estou bem, porque faz parte do ser humano de se reconhecer e falar, ó, eu não estou bem, preciso ficar aqui quietinha. E você automaticamente, né, se alinha novamente para você manter o seu equilíbrio. Então, essa alegria, ela acaba me gerando motivação e a motivação acaba fazendo com que eu consiga dividir o meu tempo de uma forma que eu não fique sobrecarregado, não me sinta assim, sabe, pesada com essas atividades. Muito pelo contrário. Mas você vê a diferença hoje da Iris anterior a todo esse estudo? E a Iris de agora? Muito, nossa. A Iris anteriormente, mesmo com essa espiritualidade toda, era uma Iris brigona. Eu não levava desaforo. Ontem eu botava a mão no peito assim, dá até vergonha de falar. Eu falava, eu não sou crente, mas não sou tapete para ninguém me pisar. No trabalho, meu apelido no trabalho, eu vou falar, tá, gente? Mas é o apelido, não é o xingamento, não é meu, não. Mas meu apelido no trabalho era tiro, porrada e bomba. Porque eu era daquela enfermeira que queria tudo certo, se não andasse na linha e tal. Não que eu não queira até hoje, não é isso. Mas, por exemplo, eu criava confusão e brigava com um e brigava com o outro, entendeu? Teve um dia, olha a importância da neurociência, de todo esse conhecimento no ambiente de trabalho. Muitas empresas, eu falei, não conseguem prosperar porque os funcionários não têm esse conhecimento, ou também o gestor não possibilita. Teve um dia que eu me aborreci tanto com uma determinada chefe minha, mas tanto. Ela não é mais minha chefe hoje em dia, não, tá? Mas eu me aborreci tanto com ela que eu cheguei a casa, era uma sexta-feira. E nós, adventistas, a gente faz o pôr do sol sexta-feira,
a gente recebe o sábado no pôr do sol de sexta-feira e entrega o sábado no pôr do sol do sábado para domingo. Então, a gente tem um ritual, assim, a gente faz o culto em família e tal. E aí, nessa sexta, eu cheguei do trabalho e eu falei para as minhas filhas, hoje vocês vão ver aí a palavra, ver o que a gente vai ler, vai estudar. Aí, tá bom. Aí eles fizeram lá, cada um fez a sua participação no culto, que é um culto doméstico, um culto familiar. E aí a minha filha falou, mãe, agora você ora, porque você não fez nada. Eu falei, tá bom, mas eu estava. Sabe aquela coisa de cuspir no marimbondo, sabe? E aí eu, na oração, falei assim, ai, pai, olha, eu preciso... E eu sempre tive um jeito meio esquisito de conversar com Deus. Como a gente está conversando aqui, é o jeito que eu converso com ele, entendeu? Com o meu Deus. Intimidade, né? É. E eu falei assim, sentada assim no sofá, eu fechei o olho e falei assim, pai, olha... Eu tô aqui, mas a minha vontade é chapuscar a cara da fulana num muro de chapisco, aquele muro que tem um monte de chapisco, assim, que fere o rosto. E aí as minhas filhas abriram o olho assim e falaram assim, mãe, que isso, mãe? Eu falei, Deus, eu tô sentindo isso, mas eu não posso fazer isso, eu não posso nem ter esse sentimento que isso faz mal para mim. Então, assim, essa era a Iris de antigamente, entendeu? A Iris que não levava desaforo para cá. Hoje em dia eu fico olhando assim, eu não troco mais essa energia. Por quê? Hoje eu aprendi que o outro não te incomoda, você que se incomoda com o outro. Então, assim, se você está me irritando, não é você que está me irritando, eu que estou me irritando porque estou me vendo em você. Então, eu tenho que tratar quem? Eu. Então, por exemplo, a pessoa que é mentirosa. Vou dar um exemplo. Então, assim, isso sempre me incomodou muito. A pessoa mentirosa e tal, sempre me irritou muito essa coisa da mentira. Mas pelos estudos, pela neurociência, pela terapia vibracional, é porque aquilo ali, ou você está se vendo no outro, ou porque aquilo ali despertou alguma crença limitante sua na infância. Você teve alguma experiência. Então, não é você. Eu não tenho que arrumar confusão com você. Eu tenho que me entender, me analisar, saber o que eu tenho de crença limitante, seja da minha infância, seja da minha adolescência, para entender isso, entendeu? Então, não adianta eu bater boca com você. Eu tenho que me entender. Então, a Iris de hoje, ela é diferente nesse sentido. Então, não vale a pena, sabe? Se as pessoas soubessem disso, eu soubesse disso lá atrás, eu tinha poupado muita dor de cabeça na minha vida pessoal, profissional, tudo mais, entendeu? Eu ia perguntar o seguinte, porque eu vejo você falando com uma alegria, com muita vontade, né, para falar de neurociência. Né? Eu queria entender de você, por que você fala desse assunto com tanta paixão e por que esse assunto é o assunto do momento? Por quê? Porque eu tive experiência, eu acho que tudo é a vivência. Qual a diferença de vivência para experiência? Vivência é quando você vive o processo. Então, por exemplo, experiência é quando você tem vivência a partir do outro. Então, vou dar um exemplo aqui. Eu tenho vivência de câncer de mama? Não tenho. Mas eu tenho experiência de cuidar de câncer de mama, com câncer de mama, porque eu cuido de pessoas com câncer de mama. A neurociência. A pessoa pode ter experiência com a neurociência e entender cientificamente os efeitos do perdão, da gratidão, da alegria. A pessoa pode conhecer a terapia vibracional, por exemplo, a tabela de Hawkins, que é o carro-chefe da terapia vibracional, que é um psiquiatra que ele estudou energeticamente e mediu essa frequência de energia com base em cada sentimento. Então, a pessoa pode estudar a tabela de Hawkins e falar sobre ela, né? Ela tem experiência porque ela conhece a tabela. Então, ela sabe os efeitos da gratidão, ela sabe os efeitos do perdão, ela sabe a frequência disso. Mas por que eu falo com tanto entusiasmo? Porque eu não tenho só experiência, eu tenho a vivência. Eu vivi na pele o impacto de uma escassez, eu vivi na pele o impacto de um vitimismo, de sentimento de humilhação, de sentimento de falta de perdão. Então, eu vivi o impacto disso na minha vida emocional, na minha vida financeira e na minha vida física, né? E na minha vida familiar. Da mesma forma como eu vivi na pele o poder da alegria, do perdão, da gratidão, como que a minha vida mudou. Então, eu não tenho... Por que eu falo com tanta alegria? Porque eu tenho a vivência dos efeitos. Então, quando eu digo para você que é possível perdoar, é porque aconteceu comigo. Então, se você quiser se tomar decisão, vai acontecer com você também, entendeu? Quando eu falo assim, olha, é possível conviver bem com o ex-marido, ou ex-mulher, é porque eu tenho essa vivência. Eu vivia um inferno e vive o céu hoje. Então, assim,
porque eu não tenho só o conhecimento, eu tenho a vivência daquilo ali. Então, eu acho que quando você vivencia o processo, você se apaixona por ele. Então, você fala com encantamento. É como se eu quisesse sacudir cada um e falasse assim, caraca, muda você também, que tua vida vai ser incrível, sabe? Para de ficar arrastando corrente, para de ficar de mimimi, dá uma virada de chave na tua vida. Então, acho que é por isso que eu falo com tanto entusiasmo, entendeu? Porque eu tive assim, resultados na pele dos efeitos das emoções negativas e das emoções positivas. E o que a neurociência fala hoje é exatamente isso, entendeu? Maravilha. A gente vai indo para a reta final, ver como é que passa rápido. Já imagina. Nessa reta final, eu peço para os convidados falarem em uma frase algumas palavras que eu selecionei aqui para que você venha a expressar, né, a tua opinião com uma frase. A primeira palavra é pai. Pai é exemplo. Eu acho que a gente tem que ter muita essa consciência, né? Pai, mãe. Eu coloco mãe também, né? Pai e mãe são exemplos. Mais do que você fala, você tem que viver para criar seus filhos, diminuindo crenças limitantes que são geradas na infância. Falar uma frase, já estou falando, dando uma aula, né? Mas, assim, acho que a frase que resume é isso. Pai, mãe, exemplo. Ser exemplo, entendeu? De vida. Maravilha. Enfermagem. A enfermagem é a minha paixão, assim, sabe? Sabe a sensação que você nasceu para isso? Eu amo ser enfermeira. Eu amo cuidar do outro. Então, a enfermagem é a minha paixão, é minha alma, é minha mola mestra, entendeu? Futuro. Futuro incrível. Eu acho que o futuro é aquilo que você vive hoje, o presente, para construir um futuro incrível, né? Mas para isso você tem que deixar o passado no lugar dele, que é passado. Então eu acho que futuro é sempre o próximo passo, entendeu? Maravilha. Eduardo. Eduardo. Até fiquei mole, né? O corpo fala, né? Eduardo, sabe? Eduardo é o amor da minha vida, assim. Ele chegou como luz, assim, na minha vida. Eu costumo, assim, eu olho para ele, sabe aquela sensação, assim... É quando... Eu já até falei isso para ele em algum momento, e eu falo assim, quando só tô eu e ele, por exemplo, no quarto, quando só tô eu e ele, que eu olho para ele, é como se não existisse mais o mundo ao redor, entendeu? Somos como se fôssemos só nós dois. Então não tem problema, não tem estresse, só tem alegria, parceria, comunhão. Então, Eduardo é a luz da minha vida, depois de Cristo, obviamente. Eu queria que você falasse também sobre superação. Superação, eu penso que é um ato de decisão. Você decide superar. Você decide superar seus traumas, suas decepções. Você decide superar seus limites, né? Então, para mim, superação é uma decisão. Queria que agora que você falasse um pouco dessas suas redes sociais. Fale um pouquinho sobre esse evento que está vindo aí dia 21. Dia 21. E das suas lives diárias aí, pode falar de todas as redes sociais aí. Minhas redes sociais, assim, no YouTube é Iris Basílio, Basílio com Z. No Instagram é @iris.basílio, Basílio também com Z. Meu e-mail, né, irisbasilio@gmail.com. Então, toda segunda-feira agora a gente vai ter as lives pelo meu Instagram, @iris.basílio, e às quartas-feiras, às 20h17, a gente tem lives do projeto Ressignificar, que é uma parceria minha com Silvana. Lembrando que dia 9 tem a nossa live também o tema, agora esqueci o tema, mas... Esqueci o tema. Vou achar aqui o tema antes de a gente fechar. É bom você, porque eu já tinha esquecido. Então é bom você me falar. Quando a gente começa com as lives, as pessoas começam a pedir um encontro presencial. Que a gente pudesse falar sobre a ansiedade, sobre o projeto Ressignificar com técnicas. Então, daí a gente elaborou um evento que vai ser no dia 21 de janeiro, no Centro Empresarial do Nova América, das 10 horas até as 18 horas. O que vai constar nesse evento? Eu vou dar o conteúdo de ansiedade, angústia e a importância da gratidão e do perdão. Vou desenvolver com as pessoas técnicas voltadas para perdão e também para gratidão. Técnicas essas baseadas na reprogramação mental e na neurociência. Silvana também vai trazer técnicas da programação neurolinguística, PNL, para tratar a ansiedade.
Então vai ser um evento assim que vai ser o dia inteiro, vai ter um coffee break ali, tem algumas parcerias também com algumas pessoas lá do evento em relação à alimentação, depilação, algumas parcerias que foram feitas, né? Que aí tá lá na minha bio, quem tiver interesse, dúvida, é só entrar lá que tem lá as informações. E então, assim, a proposta desse evento é que a gente faça esse trabalho, né, para que as pessoas possam dar um ressignificado à vida, vai ter o toque terapêutico também. E a intenção é a gente acompanhar, a proposta é a gente acompanhar essas pessoas que vão ao evento com mentorias até julho. Então, a gente vai ter alguns encontros, né, via online, onde a gente vai estar conversando com essas pessoas. E aí, você teve aquela experiência no evento, está desenvolvendo as técnicas. Então, como que você está hoje? E a partir dali, a gente acompanhar essas pessoas, dando essas ferramentas. Então, não é só o evento um dia, mas a gente vai estar acompanhando essas pessoas via Zoom, a gente vai ver a estratégia durante 6 meses, até julho, na verdade, para a gente estar vendo se essas pessoas estão conseguindo ressignificar suas vidas, controlar a ansiedade ou a angústia com as ferramentas, com as técnicas que vão ser implantadas. Então, na verdade, não é só um evento, né? Você Exatamente, tem a continuidade do evento durante um período, onde você vai dar aquela mentoria, vamos dizer assim, aquela assistência. E aí você pensa assim, isso é uma fortuna. Gente, R$200, parcelado até em 10 vezes pelo Simpla, que eu acho que até amanhã, ou dia 6, está parcelado. Então, assim, se você botar R$20 por mês, você não tem nenhum lanche no McDonald's por R$20. Então, a gente só vê... A proposta é que esse evento, realmente vai se pagar, porque, como você sabe, eu e Silvana, tenho o meu emprego, ela também tem, então... Porque hoje a gente vê muita gente querendo, ganhar dinheiro, não é isso. A gente viu... Claro que o evento tem que se pagar, existem despesas que precisam ser pagas, né? Então, assim... Mas, se você parar para pensar, R$20 por mês, o que são R$20, né? Perto de toda a proposta. Porque, assim, eu e Silvana, a gente entendeu que esse é o nosso objetivo de vida, sabe? Do mesmo jeito que eu tive a minha vida transformada e que ela viveu lá a transformação dela, a gente quer que outras pessoas também tenham as suas vidas transformadas e tenham uma vida abundante, que tenham realização de seus sonhos, coisas que com ansiedade, com angústia, são impossíveis. Então, Iris Basile vai estar junto comigo, Cris Vigo e Roberta Matos na live Pra Cima, dia 9/1, às 19h57, tema relacionamento. Tá? Excelente. Queria te agradecer a tua vinda, acreditar no nosso projeto e muito obrigado de coração, que esse evento dia 21 seja um sucesso. Assim como já está sendo as lives, né? Vocês já estão batendo recorde aí. Eu que agradeço, Montanha, sempre muito bom. Sempre que precisar, para mim é uma honra vir aqui conversar contigo, é sempre muito, muito bom. E eu amo, como você percebeu, eu amo falar sobre tudo isso. Então pode me chamar sempre, o prazer é meu. Maravilha. Estamos terminando mais um podcast do Pesadão. Fica ligado, todas as informações vão estar na descrição do vídeo. Fica com Deus. Um beijo do Pesadão. Um abraço.